Meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Wendel Souza e eu estou passando aqui para deixar algumas considerações importantes acerca do tema poder constituinte, tá bom? Desde já peço que vocês se inscrevam no meu canal, deixem aí a sua curtida, coloque aí no comentário algum assunto específico que você quer que a gente possa criar alguns esquemas, fazer aqui algumas considerações importantes, tá bom? Sou professor aqui no estado da Bahia, leciono em preparatórios para concurso público nas matérias de Direito Administrativo e Direito Constitucional e também nas matérias específicas relacionadas a legislações, tá bom? Então nós vamos aqui tecer algumas considerações, porque inclusive esse foi o tema que eu abordei lá em uma turma que está estudando para o concurso de CFO e sargento da Polícia Militar do estado da Bahia, tá bom? O tema hoje é poder constituinte. Inclusive, meus amigos, é um tema que tanto está relacionado às carreiras policiais, como também está relacionado a outros concursos na matéria de direito constitucional e um assunto muito aclamado nos editais, tá bom? Então vamos lá, vamos aqui entender um pouquinho sobre o conceito de poder constituinte, a titularidade, o exercício, as espécies e os aspectos influenciadores de uma espécie de poder constituinte derivado sobre a perspectiva do artigo 60, tá bom? Então acompanha comigo. Primeira coisa, vejam só, é preciso que o candidato, quando estude para concurso público, quando o tema for poder constituinte, ele precisa lembrar do conceito genérico. Escutem, conceito genérico de poder constituinte. E de forma genérica e ampla, o poder constituinte nada mais é do que o poder de criar ou de alterar uma Constituição. Agora veja, eu aqui estou tratando de um conceito genérico. Aqui eu estou enxergando o poder constituinte sobre a perspectiva de uma visão geral. Então, sobre a perspectiva da visão geral para a tua prova, poder constituinte é o poder de criar ou alterar uma Constituição. Segundo ponto importante, este denominado poder constituinte, que é o poder de criar ou alterar uma Constituição, ele tem um titular. E para a tua prova, o detentor da titularidade do poder constituinte é aquele revelado no artigo 1º, no parágrafo único da Constituição Federal. A redação do artigo 1º do parágrafo único nos revela que todo o poder emana do povo. E para a tua prova, todo o poder emana do povo revela que a titularidade do poder constituinte está deslocada para o povo. Mas quero chamar a atenção de vocês, alguns alunos das turmas presenciais já fizeram algumas questões de prova e comentaram comigo que erraram justamente porque cometeram o equívoco de achar que titularidade e exercício seriam sinônimos. E para a tua prova, por favor, titularidade e exercício não são sinônimos. Não são sinônimos. A titularidade, nós acabamos de verificar, pertence ao povo com base no parágrafo único do artigo 1º. Todavia, o exercício desta titularidade, ora entendam, o exercício da titularidade do poder constituinte, ele vai se manifestar através dos nossos representantes. Então, para a tua prova, o que é o poder constituinte? Genericamente, o poder constituinte é o poder de criar ou alterar uma Constituição. A quem pertence a titularidade do poder constituinte? Com base no artigo 1º, parágrafo único, a titularidade do poder constituinte é voltada para o povo. Terceiro ponto, o exercício dessa titularidade não se confunde com a própria titularidade. Haja vista que o exercício não se dá em razão do povo, mas se manifesta em razão dos nossos representantes. Tá claro, meus amigos? Prosseguindo para o segundo ponto,
agora eu vou enxergar de uma forma mais específica, apresentamos aqui uma singela classificação dentro daquelas que mais são cobradas ao nível dos cargos de analista, técnico e nas carreiras policiais, as espécies ou divisão deste poder constituinte. Então, inicialmente, usaríamos aqui dividi-los em poder constituinte originário e poder constituinte derivado. Para a tua prova, espécies de poder constituinte: o poder constituinte originário e o poder constituinte derivado. Agora aqui, já saindo do universo lato sensu, do universo genérico, e já enxergando este denominado poder constituinte sobre uma perspectiva mais específica, logo chegamos aqui ao ponto essencial, que é então conceituar as espécies de poder constituinte. E aqui para a tua prova, o que seria, professor, para a minha prova, o poder constituinte originário? Veja só, o poder constituinte originário, agora um conceito específico, é aquele que vai criar uma Constituição. É aquele que vai deflagrar o processo de elaboração de uma nova Constituição. Isso só ocorre em razão e unicamente para o poder constituinte originário. E um outro ponto em razão do poder constituinte originário é que ele tem natureza política. Natureza política. Professor, por que o poder constituinte originário tem e é considerado com natureza política? Veja, meus amigos. Cuidado para a tua prova. A justificativa que se tem em razão de que o poder constituinte originário ele tem natureza política é de que este poder, ao inovar trazendo uma Constituição, ele apresenta um novo cenário político, uma nova ordem constitucional. E é isso que você tem que lembrar para a prova. A justificativa da natureza política do poder constituinte originário se dá em razão do surgimento de uma nova ordem constitucional. E um outro ponto importante em razão do poder constituinte originário é aquele que se volta para algumas de suas características importantes, que vou chamar aqui de II e A. O poder constituinte originário ele é I de inicial, I de limitado, I de incondicionado e A de autônomo. É o I e A. Inicial, incondicionado, ilimitado e autônomo. I e A. Inicial, incondicionado, limitado e autônomo. E uma última característica que eu tenho notado que algumas bancas têm cobrado é que o poder constituinte, grave aí por favor, o poder constituinte tem natureza de ser um poder permanente. 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 Então o poder constituinte originário instaura uma nova ordem jurídica, uma nova ordem política. O poder constituinte originário ele é incondicionado, ele é ilimitado, ele é inicial e é autônomo. E o poder constituinte originário tem natureza de ser um poder permanente. Por outro lado, nós temos o conceito da outra espécie de poder constituinte, que é o chamado poder constituinte derivado. Poder constituinte derivado. O poder constituinte derivado, ao contrário do conceito ofertado para fins do poder constituinte originário, o poder constituinte derivado, ele não cria uma Constituição. Ele modifica a Constituição já existente. Então, a condição do poder constituinte derivado é a pré-existência de uma dada Constituição. Por quê, professor? Porque o poder constituinte derivado, ele não cria, ele tão somente, em algumas hipóteses, pode alterar, pode atualizar, pode modificar a Constituição já existente. E por ser derivado, ele deriva de quem, professor? Ele deriva do poder constituinte originário.
É como se pudéssemos comparar Batman e Robin. O Robin só é Robin porque existe o Batman. Logo, o Robin deriva do Batman. O poder constituinte derivado só existe por conta da existência anterior do poder constituinte originário. Logo, o poder constituinte originário é o Batman e o poder constituinte derivado é o Robin. Agora, dentro de poder constituinte derivado, a doutrina apresenta algumas outras espécies que aqui vou me atentar para 3. Não estou dizendo que só existam essas, mas as 3 que são mais cobradas ao nível do cargo dos senhores. Aqui eu tenho o poder constituinte derivado reformador, o poder constituinte derivado decorrente e o poder constituinte derivado revisor. Então, espécies de poder constituinte derivado. Poder constituinte derivado reformador, poder constituinte derivado decorrente e poder constituinte derivado revisor. Eu quero ainda tecer algumas considerações acerca dessas 3 espécies de poder constituinte derivado, tá bom? Vamos passar para o próximo slide. E essas feituras, esses esquemas são criados por mim e eu trato exatamente assim nas aulas presenciais, porque entendo que esses esquemas ajudam no processo de memorização. Passando para o próximo slide. Vamos lá, minha turma. Então, vamos lá. Eu aqui trago as 3 espécies de poder constituinte derivado. O poder constituinte derivado reformador, o poder constituinte derivado decorrente e o poder constituinte derivado revisor. Veja só, o poder constituinte derivado reformador, ele tem algumas características importantes. E vou aqui partir do pressuposto das características que mais caem em razão dos seus concursos. Então, o poder constituinte derivado reformador, primeiro, conceito, o que seria ele, professor? Meus amigos, o poder constituinte derivado reformador é aquele poder para o qual foi-se conferido a prerrogativa de modificar a Constituição. Então, se na tua prova cai algo falando sobre alteração, modificação, atualização da Constituição, isso ocorre de forma específica pelo poder constituinte derivado reformador. Reformador vem de reforma. Eu só posso reformar aquilo que já existe. Logo, o poder constituinte derivado reformador, ele vai reformar em algumas partes uma Constituição já existente. E o segundo ponto importante, se por um lado o poder constituinte derivado reformador é aquele que tem como prerrogativa a possibilidade de alterar a Constituição, é necessário que o candidato também lembre para a prova que este respectivo poder, ele tem um instrumento para poder alterar a Constituição. E para a tua prova, qual instrumento o poder constituinte derivado reformador utiliza para a alteração, para a reforma de algumas partes da Constituição? O instrumento que o poder constituinte derivado reformador utiliza para alteração, modificação ou atualização de algumas partes da Constituição chama-se emenda constitucional. Vejam, meus amigos, que algumas vezes estou repetindo as frases que é para fazer com que o teu cérebro possa receber informação e com as repetições possa assim solidificar as informações. Um outro ponto importante, em que pese o poder constituinte derivado reformador ser aquele que altera a Constituição, modifica a Constituição, atualiza a Constituição, se valendo das emendas constitucionais, é criterioso falar que este poder constituinte derivado reformador, ele sofre algumas limitações. E vou tratar das 2 limitações que mais caem nas suas provas. Eu tenho 2 limitações importantes. As chamadas limitações quanto às circunstâncias e as limitações quanto às matérias, mais conhecida nas provas como limitações circunstanciais e limitações
materiais. Veja só, as limitações circunstanciais são aquelas que envolvem uma circunstância, são aquelas que envolvem um dado momento no Brasil, fato, um dado momento, uma dada circunstância. E onde é que eu posso encontrar as circunstâncias que vão limitar o poder constituinte derivado reformador? As circunstâncias que podem limitar o poder constituinte derivado reformador para a tua prova são aquelas que estão previstas no artigo 60, no parágrafo 1º, que está lá dizendo que as limitações circunstanciais são aquelas relacionadas ao estado de defesa, estado de sítio e a intervenção federal. Se estivermos em uma de qualquer dessas três hipóteses, o poder constituinte derivado reformador vai sofrer uma limitação, não podendo operacionalizar a sua atualização, ou melhor, a sua atuação. Por outro lado, eu tenho as limitações materiais, que nada mais são, pessoal, do que limitações que se relacionam com a matéria, que se relacionam com o tema, que se relacionam com o assunto. Então, limitações materiais são aquelas que estão relacionadas a assuntos, a matérias, a temas. E as limitações de natureza material são aquelas que estão previstas no artigo 60, no parágrafo 4º, nos incisos 1, 2, 3 e 4. E aí é preciso que vocês lembrem que não pode ser objeto de emenda constitucional as matérias tendentes a abolir. Aí nós vamos lá para as matérias que estão protegidas: a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, periódico e universal, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Isso tudo no artigo 60, no parágrafo 4º, inciso 1 ao inciso 4. Vejam só, essas limitações, elas estão relacionadas à atuação do poder constituinte derivado reformador. Prestem atenção, porque essas características, limitações, instrumentos são importantes para a tua prova, tá bom? Poder constituinte derivado reformador. Passando então agora para o poder constituinte derivado decorrente, eu tenho uma outra espécie de poder constituinte derivado, que é aquele que, com base no próprio artigo 25 da Constituição, me traz a ideia de que os estados, poder constituinte derivado decorrente, estados. Esses estados têm o poder de elaborarem as suas próprias constituições estaduais. Então, o que seria o poder constituinte derivado decorrente, professor? É o poder conferido aos estados para que esses estados elaborem as suas próprias constituições estaduais, respeitando a Carta Maior, que é a Constituição Federal. Ressaltando de que, no respeito à Carta Constitucional de 88, os estados não estão obrigados a reproduzir o texto trazido no preâmbulo da Constituição. Vamos lá. Um outro ponto importante: este poder constituinte derivado decorrente, ele não foi estendido nem para os municípios e nem para o Distrito Federal, porque os municípios e o Distrito Federal, eles não detêm consigo a possibilidade de criarem constituições de natureza municipal. Nos municípios e no Distrito Federal, eu tenho lei orgânica. Os municípios e o Distrito Federal, eles têm a competência para elaborarem suas próprias leis orgânicas. E sugiro aos amigos que leiam o parágrafo único do artigo 11 do ato das disposições constitucionais transitórias. Quero só fazer aqui uma observação importante. Cuidado, porque todo ato contrário à Constituição é uma inconstitucionalidade. Todo ato contrário à lei
gera uma ilegalidade. Só uma observação importante: ato contrário à lei orgânica do Distrito Federal, ato contrário à lei orgânica do Distrito Federal não gera ilegalidade. Ato contrário à lei orgânica do Distrito Federal gera uma inconstitucionalidade. Por quê, professor? Porque para a tua prova você tem que lembrar que é entendimento do Supremo de que, em que pese formalmente termos no Distrito Federal uma lei orgânica, o pano de fundo da lei orgânica do Distrito Federal traz a ideia, segundo o Supremo, de uma própria Constituição local. Então, para a tua prova, ato contrário à Constituição Federal é um ato inconstitucional. Ato contrário à Constituição dos Estados é um ato inconstitucional. Ato contrário à lei orgânica de qualquer município é um ato ilegal. Ato contrário à lei orgânica do Distrito Federal é considerado um ato inconstitucional. E por fim, então, chegamos lá no denominado poder constituinte derivado revisor. E eu costumo, nas minhas turmas presenciais, isso eu falei na turma ontem lá, eu chamo o poder constituinte derivado revisor de Inês. Aqui em Salvador, na Bahia, nós temos o costume de falarmos assim: Inês é morta, quando algo já acontece e não pode mais ser evitado. Ou quando se diz assim: agora já é tarde, o leite já foi derramado. Por que eu quero dizer isso? Porque as disposições do ADCT, inclusive o artigo 3º, que vai falar exatamente do poder constituinte derivado revisor, são disposições que já cumpriram o seu objetivo. E especificamente, em razão do artigo 3º, também. O que é que no artigo 3º do ADCT eu tenho de importante e que gerou, à época, a chamada revisão constitucional? Olha para cá, acompanhe comigo. A redação do artigo 3º do ADCT diz que a revisão constitucional será realizada após 5 anos, contados da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso em sessão unicameral. Então veja para a tua prova: o poder constituinte derivado revisor, em razão do artigo 3º do ADCT, já cumpriu o quanto ordenado. Por quê, professor? Porque essa revisão prevista no artigo 3º, ela de fato ocorreu respeitando as disposições do artigo 3º, que inclusive à época gerou algumas chamadas emendas de revisão. Para a tua prova, voltando aqui ao esquema, para a tua prova, um dos grandes traços que se apresenta nas questões de prova é o traço de se afirmar que o poder constituinte derivado revisor, as normas reveladas em razão a ele, são normas de aplicabilidade esgotada ou de eficácia exaurida ou vice-versa. Então, exauriu, acabou, esgotado, encerrou. Então, norma de eficácia exaurida ou de aplicabilidade esgotada. Mais uma vez, norma de eficácia exaurida ou de aplicabilidade esgotada. Então, voltando aqui, a breve revisão, já estou encerrando. Poder constituinte altera ou modifica uma Constituição. Titularidade, povo. Exercício, representantes. Espécies de poder constituinte originário, poder constituinte derivado. Poder constituinte originário cria uma Constituição. Poder constituinte derivado modifica a Constituição já existente. Espécies de poder constituinte derivado: o derivado reformador, o derivado decorrente e o derivado revisor. O derivado reformador modifica a Constituição já existente por intermédio das emendas constitucionais. O derivado reformador sofre limitações de natureza circunstancial e de natureza material. As questões relacionadas às circunstâncias, estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal. As relações voltadas para as limitações materiais, não se esquece, são as cláusulas pétreas, artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1 ao inciso 4. Então lá a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes,
e os direitos e garantias. Poder constituinte derivado decorrente, poder conferido aos Estados para elaborarem as suas próprias constituições, respeitando a Constituição de 88. Tal poder não foi estendido para os municípios nem para o DF. Afinal, municípios e DF não têm Constituição, mas têm lei orgânica. Não esquece, ato contrário a qualquer Constituição gera uma inconstitucionalidade. Ato contrário a qualquer lei gera uma ilegalidade. Agora, ato contrário à lei orgânica do Distrito Federal gera uma inconstitucionalidade. E por fim, o poder constituinte derivado revisor é aquele previsto em razão do artigo 3º do ADCT, onde nós já verificamos que ocorreu após os 5 anos previstos a chamada revisão constitucional. Ou seja, para a tua prova, o poder constituinte derivado revisor, ele não tem mais atuação nessa carta constitucional. Tá claro, meu povo? Agora vejam aqui. Em razão do poder constituinte derivado reformador, e por isso que eu coloquei a figura de uma reforma aqui, ele tem sido perguntado nas provas, não necessariamente pelas construções doutrinárias que ofertam conceitos, que ofertam características, etc, etc. Algumas bancas têm sido criteriosas em razão do poder constituinte derivado reformador e têm relacionado essa espécie de poder constituinte às disposições do artigo 60. E é aqui que eu quero chamar a atenção de vocês. Meus amigos, eu comentei isso na minha turma presencial ontem e disse o seguinte: não tem como vocês estudarem o artigo 60 e os seus incisos e parágrafos se não relacionar o poder constituinte derivado reformador e vice-versa. Ou seja, se você estuda o poder constituinte derivado reformador e desconsidera o artigo 60 com seus incisos e parágrafos, me desculpe, mas o teu estudo não tem sido eficiente, já que você acaba suprimindo um ponto importante do tema. Agora vamos aqui para os aspectos implícitos do poder constituinte derivado reformador que estão relacionados ao artigo 60 e que podem cair na tua prova. Vamos lá. Eu tenho aqui 5 aspectos importantes. O aspecto da iniciativa, ou seja, quem pode apresentar proposta de emenda. O segundo aspecto importante, as limitações. O terceiro aspecto importante, o quórum de aprovação. E o quarto aspecto importante, quem promulga. E por fim, qual é a consequência se a proposta de emenda for rejeitada. Veja, tudo isso aqui, essas 5 proposições que estão em vermelho, estão relacionadas à manifestação do poder constituinte derivado reformador. Então, não nos parece razoável estudar o tema e desconsiderar as disposições do artigo 60. Então, passemos então para cada uma dessas possibilidades relacionadas e que pode estar atrelada a uma questão de prova para você. Então, vamos lá. Primeiro ponto, o aspecto relacionado à iniciativa. Para a tua prova, não se esquece, quem é que pode apresentar emenda, ou proposta de emenda, melhor dizendo? Quem são aqueles legítimos para apresentar proposta de emenda? Não se esquece, 1/3 dos membros da Câmara ou do Senado. Agora veja só, 1/3 é o quórum mínimo. 1/3 é o quórum mínimo. 1/3 é o quórum mínimo. É um quórum mínimo para quem? Para que a Câmara ou o Senado possa, por intermédio dos seus membros, apresentarem uma proposta de emenda constitucional. Quem é o segundo legitimado para a tua prova? Poderá o presidente da República apresentar proposta de emenda. Ou seja, além de 1/3 dos membros da Câmara ou do Senado, o presidente da República também é um daqueles que detém a competência de iniciativa para a apresentação da proposta de emenda. E, por fim, o terceiro legitimado são aqueles relacionados às Assembleias Legislativas das Unidades Federativas. Não esquece, quem é que pode apresentar
proposta de emenda, professor, além de um terço da Câmara ou do Senado e o presidente da República, quem é que pode? Mais da metade, mais da metade, mais da metade, mais da metade das Assembleias Legislativas, desde que manifeste cada uma delas pela maioria relativa. Algumas questões de prova têm invocado a maioria absoluta. Cuidado para a tua prova. É maioria relativa. E um outro ponto importante. Em razão da apresentação de proposta, a Câmara ou o Senado tem que ter um terço. Eles estão trocando esse referencial numérico pelo referencial numérico da aprovação. Lá eu vou ter 3/5, aqui eu tenho 1/3. Então, o primeiro aspecto importante relacionado ao poder constituinte derivado reformador e que está disposto no artigo 60 é o critério da iniciativa. Segundo ponto, as limitações, nós anteriormente falamos. São duas limitações, uma no parágrafo 1º, outra no parágrafo 4º do artigo 60. Limitações circunstanciais, não esquece, intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. As limitações materiais, forma federativa, voto direto, secreto, universal e periódico, separação de poderes e direitos e garantias individuais. Eu quero fazer uma ressalva importante aqui. Se vocês analisarem aí no slide, no parágrafo 4º, que é a reprodução do dispositivo constitucional, a redação diz assim: não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir, ou seja, tendente a retirar, tendente a acabar. Logo, o contrário não é verdadeiro. Se a proposta não é para tirar, mas é para acrescentar, pois então se admite a possibilidade. Agora, se admite a possibilidade com as devidas ressalvas. Porque, por exemplo, emenda constitucional que deseje promover, por exemplo, o direito de secessão e em que pese está maquiada a nomenclatura direitor, mas o direitor de secessão no Brasil não se admite. Logo, esse maquiado direito não poderia ser acrescido por emenda. Agora, por que, professor? Se vocês abrirem o artigo 1º da Constituição, ela vai dizer o seguinte: a República Federativa do Brasil, formada pela União indissolúvel. A nossa federação ela é marcada pelo vínculo da indissolubilidade. Logo, não tem como no Brasil se admitir a secessão ou o direito de secessão, porque o direito de secessão iria permitir que os estados, os entes federados, melhor dizendo, iria permitir o direito de secessão que os entes federados pudessem quebrar o vínculo da indissolubilidade. Logo, se o primeiro ponto do inciso 1 do artigo 4º é a forma federativa, que não pode ser desrespeitada, acrescer por emenda o direito de secessão afrontaria a forma federativa, já vista que ela é indissolúvel, tá bom? Então, emenda constitucional não pode acrescer o direito de secessão, haja vista que esse direito afrontaria a forma federativa de Estado, prevista no artigo 1º, também prevista no inciso 1º do artigo 4º, como também sendo uma limitação de natureza material, conhecida como cláusula pétrea. E aqui, encerrando as nossas considerações, os critérios relacionados ao quórum de aprovação, promulgação e proposta de emenda constitucional rejeitada. Para a tua prova, por favor, não troquem quórum de aprovação com critério numérico relativo à iniciativa de apresentação de proposta. O quórum de aprovação, não se esqueça, as emendas serão discutidas, as emendas serão votadas, as emendas serão discutidas, as emendas serão votadas, as emendas serão discutidas, as emendas serão votadas em cada casa do Congresso Nacional, em dois turnos, em dois
em 2 turnos, considerando-se aprovado se obtiver em ambos 3/5, 3/5, 3/5, 3/5, 3/5, 3/5. Cuidado para a banca não colocar, como já vi em diversas questões de prova, afirmando que o critério da aprovação se dá em razão de 1/3. Não. Quórum de aprovação, 3/5 dos votos dos respectivos membros, respeitado o critério dos 2 turnos nas respectivas casas do Congresso Nacional. O penúltimo ponto, a promulgação da emenda. Por favor, emenda constitucional, ela não vai para o presidente com a oportunidade dele promover veto ou sanção. Esqueçam, a figura do presidente da República aqui só está e somente só está relacionada à figura dele ter a possibilidade de apresentar proposta, só e somente só. Logo, segundo a disposição do parágrafo 3º do artigo 60, a emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara e do Senado. Cuidado para a prova. Cuidado para a prova. São pelas mesas da Câmara e do Senado. Não será promulgada pela mesa da Câmara ou do Senado. Olha a sutileza, tirando o i, colocando o ou. Inclusive, isso foi um extremamente importante comentário do aluno ontem, na turma da noite, que ele falou: professor, interessante aqui que a banca pode trocar o i pelo ou. E eu falei: exatamente, muito bem. Excelente comentário do aluno ontem à noite. Então, a promulgação, ela será promulgada por quem? Pelas mesas da Câmara e pela mesa do Senado. Mesa da Câmara, mesa do Senado. E o último ponto, proposta de emenda rejeitada. O que é que eles colocam nas provas? Acompanhe comigo a redação, e em um dado momento da redação eu vou parar. Leiam comigo. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta. Vou botar um ponto aqui. Depois de proposta, um ponto. Eu já vi diversas questões assim, que ele coloca: não pode ser proposta, não pode ser objeto de nova proposta, ponto. Está falso. Porque se eu admitir isso como verdadeiro, eu estaria dizendo que não pode mais essa proposta ser apresentada, ainda que em outra sessão legislativa. E a proposição diz que a matéria constante de emenda que possa ser rejeitada ou tornou-se prejudicada, ela não pode de fato ser objeto de nova proposta. Não pode na mesma sessão legislativa. Não pode na mesma sessão legislativa. Se na tua prova a questão trouxer a redação até proposta e colocar um ponto final, a questão está incorreta. Tá bom, meu povo? Eu espero que esse nosso encontro aqui tenha sido produtivo, valeu? São considerações singelas que eu faço isso todos os dias na sala de aula e espero que para os meus amigos aqui do YouTube possa ter sido produtivo, tá bom? Dá um joinha aí, faz o seu comentário, diz aí um assunto que você quer que eu possa fazer uma aula expositiva como essa, tá bom? Compartilha o nosso vídeo, se inscreve no canal, clica aí para receber as notificações, tá bom? Vem comigo porque eu sou o professor Wendel, tá bom? Wendel Souza. E comigo, olhe, é na manteiga. Um abraço, meu povo.